E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Agora madrugada de quarta para quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, e foi divulgada a primeira pesquisa presencial para a presidência da República, feita depois da saída do Sérgio Moro da disputa e também do turbulência envolvendo a candidatura do João Dória na quinta-feira passada. Essa pesquisa do Quaest, ela é mensal, então a gente vai fazer uns comparativos com relação a todos os últimos meses, e eu vou ressaltar de novo dois vídeos que eu gravei recentemente, o primeiro de fevereiro, quando a imprensa começou a divulgar que o Bolsonaro estava crescendo, e eu questionei essa divulgação, porque basicamente o que você tinha era uma estabilidade dele em pesquisas feitas por telefone, e a não divulgação de pesquisas presenciais, onde ele sempre esteve mais fraco. Depois eu publiquei uma em março do Datafolha, duas semanas atrás, em meados do dia 20 e poucos de março, e nessa pesquisa a gente viu um pequeno crescimento do Bolsonaro, mas eu falei, ó, calma aí, esse crescimento do Bolsonaro é um repique do Bolsonaro, na verdade. Ele tá voltando para os índices que ele tinha em setembro do ano passado. É que a gente viu ele caindo no final do ano passado. E o que a gente tem é um cinturão ali de 20% de bolsonaristas roxos e uma outra parcela da população, que vai ali a cerca de 20% também, que navega entre Bolsonaro e não Bolsonaro. É a galera do regular na hora de dizer da aprovação do governo, é a galera que às vezes está revoltada e diz que não vota nele e às vezes diz que vota. E é esse pessoal que vai variando ao longo desses últimos meses e que em setembro estava ao lado e em dezembro deixou de estar. Bom, o que a gente tem de novo nessa pesquisa Quaest? Primeiro o resultado geral aqui, né? Lula 44, Bolsonaro 29, esse é o cenário com o Moro. O Moro com 6, o Ciro com 5, André Janones com 3. Aí o João Dória e Simone Tebet ali com 1%. E pouquíssimo, né? 5% de brancos e nulos, ou não sabem, e 5% de indecisos. Você tira o nome do Sérgio Moro. Então, primeira conclusão que a gente chega, tira o nome do Sérgio Moro, vai para o cenário 2, que é idêntico, só que sem o Moro. No cenário 2, a gente tem basicamente o Ciro Gomes crescendo 1 ponto, o Dória crescendo 1 ponto, o Bolsonaro crescendo 2 pontos e o Lula crescendo 1 ponto. Ó, supostamente aí os votos do Moro se dividiram de forma quase que equânime entre os demais candidatos no primeiro turno. E mais do que isso, vale ressaltar, a gente tem uma porcentagem tão baixa do Moro, de 6%, que acabou nem fazendo tanta diferença no todo. Mesmo que tenha tido uma migração talvez um pouco maior para o Bolsonaro, mas está dentro da margem de erro, tá? Então, isso já valendo, é bom deixar bem claro que o Moro apresentava um número um pouquinho maior nas pesquisas anteriores. Como essa foi feita depois da retirada do nome dele, diminuiu a tendência de que citassem o nome dele, mesmo no cenário em que ele estava disponível, talvez, o eleitor na hora de responder. Não sei até que ponto isso é representativo, tá? Então, primeira conclusão que a gente pode chegar aqui na minha visão é: Moro não fez diferença. A saída do Moro não fez praticamente nenhuma diferença nessa pesquisa nos cenários colocados. Bom, segundo ponto, e aí a gente vai para o gráfico seguinte, avaliação do governo Bolsonaro. A gente vê uma continuidade na queda da rejeição, de 51 para 47, caiu em 5%, né? Tá na margem, comparando com a pesquisa aqui de fevereiro, né? É uma queda que foi de 2 em 2 pontos nas últimas duas pesquisas. Isso se traduz em crescimento da aprovação também em 4%. Então, aquela tendência de queda da rejeição vem se mantendo. Só que, pessoal, a rejeição do Bolsonaro agora, ela ainda é maior do que era, por exemplo, em julho, agosto do ano passado. É igual a queda em setembro. As pessoas que avaliam o governo como positivo são os mesmos 26% de agosto do ano passado. Então vai sair que a rejeição caiu na imprensa inteira, só que caiu, é verdade. Muito pouco, e comparado com dezembro, novembro. Certo? Quando a gente vai para intenção de voto para segundo turno, e por que eu estou indo para a série histórica de segundo turno e não estou mostrando a série histórica de primeiro turno? Porque a de primeiro turno não existe, porque os cenários mudaram. O Quaest não incluiu o gráfico. Na intenção de voto para presidente de segundo turno, que aí sim a gente pode fazer o comparativo, com toda a cautela que uma simulação de segundo turno exige, a gente vê, bom, Bolsonaro está numa trajetória de crescimento, foi de 30 para 34, pegando a pesquisa de fevereiro e comparando com a de agora, tendo a de março no meio. E o Lula se manteve estável, foi de 54 para 55. Tá, o Bolsonaro cresceu, manteve ali mais uma subidinha.
Quando você compara com a pesquisa que a gente teve em dezembro, a gente vê realmente um Bolsonaro aí 7 pontos mais forte. Só que ele tá um ponto na margem de erro mais forte do que estava no seu último auge, que foi também julho, agosto, setembro do ano passado. Ele chegou a ter 33% de intenção de voto na simulação. E o Lula até estava um pouco mais fraco. Então não foi um crescimento representativo, tá? Tá muito parecido, né? São variações ridículas. Variações ridículas, e é evidente que, como o cenário está muito estável há muito tempo e faltando alguns meses para a eleição, acaba chamando um pouco mais atenção. Mas não dá para dizer que há ali uma movimentação respeitável. É algo a se levar em consideração. É algo, quando você pensa na campanha do Lula querendo ganhar em primeiro turno, aí sim que é mais pesado. Porque mostra, pro Lula ganhar em primeiro turno, teria que ter uma tendência de queda do Jair. Tá? E isso não está ocorrendo. Aí a gente vai pra quem você prefere que vença. Porque esse também a gente consegue uma série histórica. Aí a gente vê um Bolsonaro mais potente, 31%. Quem queria que o Bolsonaro vencesse em fevereiro era 24%. O Lula se mantém, até teve uma pequena alta aí de 2 pontos percentuais. Acho que aí pode ter algo a ver com a saída do Sérgio Moro e a confusão geral na terceira via, porque a gente viu uma queda de 25 para 19 dos que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Esse pessoal, talvez um pouco desamparado, acabou já encaixotando essa ideia e, bom, vamos lá, quero que o Bolsonaro vença então, é o que tem para hoje, né? Com essa situação é o que tem. Talvez aí se traduza um pouco algum efeito da movimentação do Moro, mas nada também muito intenso, tá? Mas chega a ser um índice mais relevante do que a gente teve em agosto do ano passado, naquele auge do Jair, só que naquele momento a aposta em terceira via também era mais potente. Também era mais potente. Gente, e aí vamos lá. Temos aí um crescimento do Jair. Vamos voltar no tempo, tá? Vamos voltar para 2020. A gente tem uma queda brusca, pesada na aprovação do Bolsonaro em abril de 2020, com o surgimento da pandemia, com a maluquice que ele lidou com a pandemia, e com a saída do Moro do governo, que eu acho que é um ponto de relevância e uma subida de tom dele contra as demais instituições, contra os demais poderes. Isso depois se transforma no auge de aprovação do Bolsonaro no final de 2020. Esse auge de aprovação do Bolsonaro se dá no contexto do auxílio emergencial. Acredito que também outros fatores podem ter explicado aquilo naquele momento. Tudo bem? E aí o Bolsonaro volta a cair. Vai caindo e dá um repique de julho a setembro do ano passado. E aí cai de novo em dezembro. Variações pequenas, variações que não passam ali dos 10 pontos percentuais. Só no fim de 2020, com auxílio, que isso chegou a 15 pontos percentuais. E aí agora ele cai de novo. Então a imprensa está dizendo, pega lá um gráfico só de renda, quem ganha até 2 salários mínimos mudou assim. Então quer dizer que o pessoal está recebendo Auxílio Brasil e está mudando de opinião. Gente, tudo bem, isso é um ótimo achismo e pode ser divulgado como um achismo, que é o que é. Porque os dados não confirmam. Então esse leve crescimento do Bolsonaro com relação a 3 meses atrás, que equipara o que ele tinha 6 meses atrás, os números não mostram que isso tem a ver com dinheiro no bolso ou com geladeira cheia. Pode ser que tenha, mas os números não mostram isso, tá? Olha o seguinte, aqui do Quaest, avaliação do governo Bolsonaro. A gente vai por avaliação porque a avaliação ela corresponde em certa medida à intenção de voto nele. E aí eu posso fazer o comparativo que eu não posso fazer de intenção de voto porque não há série histórica, porque os cenários são novos. Agora, até 2 salários mínimos. O Bolsonaro cresceu, comparando com a de fevereiro, que é um espaço maior de tempo, de 17 para 24 pontos, tá? Ele cresceu aqui 7 pontos percentuais. A rejeição a ele também teve uma queda aí de 8 pontos percentuais. Tudo bem? Agora, quando a gente pega pessoas que têm de 2 a 5 salários mínimos, o Bolsonaro também cresceu 7 pontos percentuais de fevereiro para cá. E a rejeição caiu 5, quase igual. Então a gente está falando de um repique do Bolsonaro que vai de todo mundo que tem até 5 salários mínimos. E a gente está falando de 80% da população brasileira. Até que ponto dá para dizer... Bom, qualquer crescimento ou queda em pesquisa de um candidato, no geral, envolve um crescimento e uma queda nesses dois grupos. Porque só o grupo que ganha mais de 5 salários mínimos, que representa 20%, não dá conta, uma movimentação só nesse grupo, de fazer um candidato numa pesquisa geral se sair melhor. E a gente vê também um crescimento do Bolsonaro aí, de 26 para 28, de 2 pontos percentuais, entre quem ganha mais de 5 salários mínimos. E uma queda na rejeição dele, quando a gente pega, por exemplo,
é a movimentação de janeiro para cá, que é de 7 pontos percentuais, tá? Então, esse pequeno crescimento, esse pequeno repique do Bolsonaro que vem caminhando desde janeiro, muito leve, ele foi igual em todos os grupos, a diferença é que os grupos mais pobres ele demorou um pouco mais para aparecer. E aí, ó, aqui ó, amostragem, né? Mais de 5 salários mínimos, 23% da população. De 2 a 5, 43%. 32 até 2 salários mínimos. Foi essa divisão feita pela Quaest. Avaliação do governo do Bolsonaro é aqui, recebe o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil vem sendo aí colocado nas análises de pesquisa como uma explicação. Bom, vamos lá. A rejeição do Bolsonaro, repito, vou fazer de fevereiro para cá para ter um intervalo maior. Ela caiu em 10 pontos percentuais entre quem recebe o Auxílio Brasil. E ela subiu, a aprovação aí, aprovação não rejeição, de 16 para 24. Então ela sobe 8 pontos. Bom, mas aí a gente vai olhar no grupo que não recebe o Auxílio Brasil e ver que houve um crescimento de 5 pontos percentuais também nessa avaliação. Em um foi 8, no outro 5. É uma diferença pequena, a ponto de você afirmar que é o Auxílio Brasil. Até porque o Auxílio Brasil é um Bolsa Família só um pouco turbinado. Não se compara ao auxílio emergencial de R$600. Muita gente nunca tinha visto aquele dinheiro na vida. E a rejeição também, uma queda de 4 pontos percentuais. Aí uma diferença um pouco maior, 10 pontos que caiu de rejeição entre quem recebe o Auxílio Brasil e 4 entre quem não recebe. De qualquer forma, também algo não tão representativo e vale ressaltar. É a minoria da população que recebe Auxílio Brasil, então há uma distorção, há uma margem de erro maior quando a gente faz comparativos pegando só esse extrato, tá? Só esse extrato. Vamos lá. Geladeira cheia? Bom, é o que as pessoas responderam, né? Piorou a capacidade de pagar as próprias contas nos últimos 3 meses. 59, na pesquisa passada foi 56, na outra 53. Tudo bem, tem auxílio, tem não sei o quê, mas a inflação tá comendo. Ou as pessoas não estão reconhecendo que estão conseguindo pagar melhor as contas. Ou estão se endividando mais, que aí seria um pesadelo pro Bolsonaro. As pessoas estão ganhando e acabam se endividando e essa conta vai chegar mais próxima do período eleitoral. Tá bom, mas esse pequeno crescimento do Jair, o que explica então? Os dados não nos permitem ter certeza de nada. Pouquíssimas são as certezas que a gente pode ter. Não são certezas, pouquíssimas podem ser as hipóteses que a gente pode tirar daqui. Então vamos de hipótese. Região. Olha onde o Bolsonaro disparou, gente. Eu sempre falo, não gosto de pegar um extrato específico da pesquisa e fazer comparativo, porque a margem de erro aumenta. Ainda mais quando é um extrato pequeno. Quando a gente fala de região sul, a gente está falando de um extrato consideravelmente pequeno. Mas o Bolsonaro subiu de 22 para 37, é uma alta de 15%. Acho que a gente tem que olhar um pouco para isso. No norte, bom, subiu de 25 para 35, mas aí representa menos de 10% da amostra do Quaest. De qualquer jeito, a gente vê o Bolsonaro crescendo um pouco em quase todas as regiões, menos no Nordeste, mas mais forte no Norte e no Sul. E um pouco no Centro-Oeste, que são as 3 regiões do país onde ele sempre foi mais bem sucedido. Tá? De lavada, de lavada. Então, são Bolsonaro se fortalecendo em regiões onde ele já é mais forte. Quando a gente vai para... e só vale destacar, no Sul é a primeira vez em que quem considera o governo positivo chega a empatar na margem de erro com quem considera negativo. O negativo sempre esteve maior, mesmo que o Sul tenha sido mais bolsonarista em grande medida. No segundo turno, na eleição de 2022, você prefere que vença pelo voto no segundo turno. Então a gente vê que o crescimento do Bolsonaro está muito concentrado em quem votou nele. E quem votou no Haddad não vota no Bolsonaro de jeito nenhum. E acho legal observar isso, tá? 20% dos que votaram no Bolsonaro respondem constantemente pro Quaest há 1 ano que querem votar no Lula, tá? Então isso é uma desvantagem que o Bolsonaro tem comparado a 2018, que pode se explicar por 2 motivos. Porque é o Lula, não é o Haddad. E o Lula consegue roubar voto do Bolsonaro que o Haddad não conseguiria. E porque o tempo passou e as pessoas mudaram. E mudaram de opinião e coisas aconteceram. São as 2 explicações possíveis para isso. Eu acho que a primeira, ela é mais forte. Acho que muita gente que votou no Haddad em 2018, que votou no Bolsonaro em 2018, teria votado no Lula se não fosse o Haddad o candidato. De qualquer forma,
A gente tem aqui uma representação. Cresceu entre quem já vota no Bolsonaro, ok. Região, gente. O maior lugar em que há um relevante crescimento do Bolsonaro está em região. Nem em religião está, tá estável em evangélicos e tem ali uma alta um pouquinho maior em católicos, mas nada muito potente. E o que mais mudou nesse meio tempo? Bom, qual o seu nível de interesse em política? O nível de interesse em política foi subindo, né? De dezembro para cá, de 41% para 50%. O mais baixo do nível de interesse em política, ele estava justamente no pior momento recente do Bolsonaro. E o mais alto, no melhor momento recente do Bolsonaro antes de agora. Então, pode ser que tenha a ver. Como você se informa sobre política, principalmente? TV despencou, caiu bem, né? De 51 para 44, foi uma queda aí de 7 pontos percentuais. A gente está falando de metade da população, então coloca uma margem de erro, que deve estar lá para os 4 pontos percentuais também. Então, há uma queda, não sabemos até que ponto. E subiu redes sociais e WhatsApp, é um movimento que chama atenção aqui, tá? É um movimento que chama atenção. E aí, acho que desse ponto a gente poderia até estimar que o Bolsonaro está crescendo entre os seus. Não naquele 20% que sempre foi, mas naquele resto que navega. Da região sul, que votou nele em 2018. E esse índice de informação sobre política poderia criar a hipótese de que a gente teve ali um engajamento maior dos bolsonaristas na informação, ainda mais que quem cresceu mais foram que se informam por rede social, e os bolsonaristas se informam mais por rede social, como as próprias pesquisas vêm mostrando com muita força. Aí eu acho que a gente tem um negócio mais interessante, que aí é a pandemia de Covid-19, tá, gente? Olha aqui, preocupação com a pandemia, nível de preocupação com a pandemia, muito preocupado é 37%. Era 69% em janeiro. Nada preocupado foi de 6 para 21 de janeiro para cá. Pouco preocupado de 25 para 42. Então as pessoas estão muito menos preocupadas. Olha que interessante. O maior desastre para o Bolsonaro em aprovação, ele foi justamente no início da pandemia, no primeiro áudio da pandemia, em abril de 20. No pânico geral com a pandemia. O repique dele vem com auxílio emergencial, mas vem também com uma acalmada da pandemia no final de 2020. Tá? A gente teve uma pequena acalmada ainda sem vacina. O Bolsonaro volta a ter problemas mais sérios de aprovação no novo repique da pandemia e ele se soma ali à CPI da Covid. E aí, o Bolsonaro volta a cair e tem um novo baque quando a Omicron explode, e esse gráfico traduz a explosão da Omicron em preocupação da população com a pandemia. Pulou de 55 a 69 de novembro de ano passado para novembro desse ano. Eu acho que se há a aposta mais consolidada que a gente pode fazer para explicar o repique do Bolsonaro e as movimentações do eleitorado dele, da aprovação dele, o que mais condiz é a situação da pandemia no país. De alguma forma ou de outra, a pandemia mais calma acaba favorecendo quem está no governo, tá? Mesmo que não seja o responsável por ele estar mais calma e tanto mais. Mesmo que a situação econômica não esteja necessariamente melhor, que a inflação esteja com tudo e tanto mais. É uma outra conclusão que eu acho que aí a gente pode tirar mais consolidada. Moro fez pouquíssima diferença. Bolsonaro mantém um ritmo de crescimento bem leve, que não surpreende, que não ultrapassa o que a gente viu já em outros momentos recentes. Nada demonstra que isso tem a ver com o Auxílio Brasil ou renda, ou de que isso é um movimento somente dos mais pobres. Apenas não é um movimento tão forte entre quem tem mais de 5 salários mínimos, que é um grupo muito pouco representativo. E se há algo que converge com as variações de aprovação do Bolsonaro, é a situação da pandemia e a preocupação que a população tem com a situação de pandemia. Tá? É isso que a gente pode falar do Quaest. O resto, gente, pode ter alguma coisa que eu não identifiquei e a gente discute nos comentários. Mas muita coisa que vai sair na mídia, dado o que saiu das pesquisas anteriores, olhem com muita cautela. Tá? Infelizmente está muito fraco, acho que a questão de pesquisa, porque muita gente que escreve sua pesquisa não lê pesquisa. Mas dê sua opinião e discorde de mim também. Qualquer momento estou de volta. Um abraço e até a próxima.